Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para os acontecimentos em Chicago. Dia positivo para a soja, altas de 6 a 8 pontos nos principais vencimentos. O mercado chegou a trabalhar até um pouquinho mais alto que isso, mas enfim, um mercado positivo por lá. E soja se sustentando bem acima dos $10 por bushel, apesar dos fundamentos negativos aí como pano de fundo. A gente tem um avanço da colheita americana, mas por outro lado, alguns outros fatores também estão ajudando a evitar pressão nos preços, pelo menos nesse momento. Vamos entender que fatores são esses e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já comigo no vídeo. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Mercado positivo, mercado sustentado aí na casa dos $10 por bushel. Mas como é que a gente pode entender esse suporte aí, Vlamir? É um suporte consistente? É um suporte que traz uma tendência aí possivelmente de alta para os preços? Ou não, não é bem assim a história? O que você está vendo? Conta pra gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, tem ponto importante aí, por exemplo, que é a questão do mercado financeiro, aí, com juros americanos podendo cair e juros brasileiros podendo subir. Então é para esse rumo que está caminhando, mais ou menos, né? Então esse fator financeiro, enfim, em princípio ele é positivo. Se ele for continuado, vamos dizer assim, juros americanos em queda e juros brasileiros sustentados em alta, ele vai ser fator que vai ajudar. Mas a grande questão, Alex, que esse peso, ele é aliado também à condição de atraso efetivo do plantio brasileiro, né? Porque os estados mais importantes do Brasil, no caso o Mato Grosso e o Centro-Oeste como um todo, que representa muito da safra brasileira, quase metade da safra brasileira está no Centro-Oeste, né? Então, com o atraso do plantio, que já estaria liberado, ele começa a despertar lá em Chicago, hoje, por exemplo, muita gente comentando, né, que o clima está querendo repetir o ano passado, e o ano passado só o Mato Grosso perdeu 10 milhões de toneladas, Goiás perdeu, Mato Grosso do Sul perdeu, Centro-Oeste perdeu umas 15 milhões de toneladas do potencial. Será que não vai repetir? Então, hoje se usou muito desse argumento climático lá nos Estados Unidos. Mas eu acredito que esse argumento vai ter força pequena. Nos próximos dias as chuvas devem entrar e automaticamente vai amenizar a situação. E aí nós temos que alertar o produtor que o que vai pesar também nas próximas semanas é o bom ritmo da colheita americana. Por exemplo, Alex, hoje nós estamos com cerca de 10% da safra americana colhida e a média é 5%. E isso, se fosse sozinho esse fator, hoje nós estaríamos, ao invés de estar crescendo aí, que chegamos a ter momentos que estávamos com 10, 15 pontos de alta. E no final fechamos aí de 6 a 9, né? Mas o que seria se o clima tivesse normalizado no Brasil e a colheita andando como está nos Estados Unidos, nós estaríamos perdendo 15 e 20 pontos. Então, a hora que ambas as situações se equilibrarem, ou seja, a colheita americana vai andar, essa não tem muito o que mudar por lá. E a hora que o plantio começar a andar por aqui, nós vamos ter um peso importante e, por enquanto, negativo, né? Porque só o mercado financeiro, ele tem um peso, mas é aquele peso de voo de galinha, né? Ele entendeu aquilo positivo. A partir do momento que ele foi absorvido, ele perde forças. Mais ou menos hoje deu para sentir. O peso, ele veio forte aí até o meio-dia e meio, com o olho em cima dessa questão financeira. Depois o pessoal acabou deixando de lado. Não, isso já vai acontecer. Então vai ter uma queda de moeda brasileira, por mais oferta de dólares aí no mercado brasileiro. O produtor vai diminuir a oferta, né? Como está acontecendo hoje, é um dia que diminuiu a pressão de venda. O mercado de Chicago tem que reagir. E também com moeda americana mais barata para os principais compradores internacionais, também há uma expectativa de demanda maior no mercado americano. Então esse fator, ele já desaparece, que a gente chama que aquele voo de galinha. Mas a questão do andamento efetivo de colheita americana e do plantio brasileiro, esse é um fator fundamental forte. A partir do momento que ele se normalizar,
aí nós teremos aí uma tendência, daí é uma tendência, sim, que pode ser, talvez até levemente negativa, se o plantio conseguir fluir em condições normais aí durante o mês de outubro, né, Alex? Porque o nosso plantio efetivo, nós podemos dizer que está atrasado nesse início, né? Já a largada deveria ter sido dada, se tivesse chovido bem, mas não tem problema você plantar a soja no final de setembro, outubro, durante o mês de outubro todo, porque você consegue colher ela dentro de uma safra normal, dependendo que o clima ande bem para frente, né? O que acontece com o atraso do plantio da soja é o problema da janela da safrinha do milho, que vai apertar, né? Porque atrasando agora a entrada das chuvas vai complicar a vida do produtor, né? Que o produtor vai ter muito para plantar e o tempo vai ficar curto, e parte das áreas do milho safrinha podem ser plantadas muito tarde, né? Então isso é possível que afete o milho safrinha lá na frente, mas com relação à soja, é por isso que o mercado, a hora que vê que a chuva entrou no Brasil e começou a plantar, mesmo sendo no mês de outubro, no caso do Centro-Oeste, e até novembro nos estados do Norte e Nordeste, eu acho que está dentro do normal, e o mercado vai entender como normal, e safra brasileira vai vir cheia, né, Alex? É isso que se espera, né? E isso que você está dizendo é importante, Vlamir, porque a tradução é que o suporte existe para os $10 por bushel, mas é um suporte frágil nesse momento, né? Exatamente, é um suporte frágil porque ele está vinculado a fatores que podem mudar nas próximas semanas, e o fator financeiro ele vai passar, vai ficar no retrovisor, porque depois que o mercado vê que o dólar está barato, já foi um fator que o pessoal já aceita como que não é mais novidade, né? Que o mercado gosta das novidades, a novidade que faz o mercado flutuar tanto para cima como para baixo, né? Pois é. Agora, olhando para o Brasil, Vlamir, o que a gente tem que entender, o que dá para analisar nesse momento? Olha, o Brasil tem uma posição diferenciada, né, Alex? Porque ele automaticamente depende do mercado externo, como também tem notícias da possibilidade da queda de retenções, da redução do valor das retenções. Eu acredito que queda nem tem como cortar as retenções na Argentina, que o governo não tira dinheiro, né? Mas a redução das retenções, ele vai ser um fator que à frente vai ter mais pressão de oferta do farelo, do óleo da Argentina, que acaba derrubando um pouco a pressão da soja, né? Mas aqui dentro nós temos uma situação, mesmo com a condição de safra grande que tivemos, aí não é uma maior safra, mas é uma safra grande, nós tivemos aí, estamos com um recorde histórico de exportação, né? Então, nós vendemos muito, né, de soja, farelo e óleo, já embarcamos mais de 105,2 milhões de toneladas nesse ano. O ano passado, que foi o recorde de safra, nós estávamos com um pouco mais de 102 milhões de toneladas. Então, vendemos muito na exportação, e a demanda interna esse ano vai ser recorde, tanto de farelo como de óleo, em função do setor de ração batendo o recorde de demanda, e o setor do biodiesel, né, que saiu do B12 para o B14, né, Alex? Então, isso está trazendo o mercado doméstico com uma posição até um pouco privilegiada, vamos dizer assim, porque algumas regiões do Brasil, onde que tem indústria precisando de soja, o produtor já está recebendo melhor na indústria local para esmagamento interno e consumo interno do que proporcionalmente na exportação. E provavelmente nas próximas semanas e meses nós vamos viver ainda mais isso, né, de uma valorização da soja interna, o dito descasamento de posições, em função de que hoje nós temos cerca de 108,5 milhões de toneladas negociadas, numa safra que a gente acredita que tenha sido de 148, e tem 39,5. Só que tem umas 20 milhões que estão na mão de produtores que apontam que vão vender somente em janeiro em função do ano fiscal. Então vai sobrando mais ou menos aí umas 18, 19 milhões de toneladas para negócios ainda nesse ano. Só que nós temos ainda essa parte de setembro, outubro, novembro, dezembro, quase 3 meses e meio para fechar o ano, e janeiro também tem que ser considerado, porque janeiro a colheita ela vai ser pontual nessas áreas que estão sendo plantadas agora no Paraná, no restante praticamente não vai ter quase colheita em janeiro. Então nós vamos ter uma procura pela soja e uma disputa pela indústria
que vai acabar beneficiando aí o produtor que estiver perto dessa indústria que está precisando esmagar, né, Alex? Isso vai continuar e provavelmente o produtor vai receber um pouco mais do que poderia estar conseguindo na exportação, né? Essa condição, Vlamir, justifica essa importação significativa que a gente está vendo acontecer no Brasil de soja hoje? É normal, né? Hoje nós temos que levar em consideração, Alex, que muita gente está olhando essa importação como um fator aí que vai disparar a cotação. Não é bem assim. A importação, grande parte dela está se dando por indústria que tem contrato de exportação de farelo e óleo, e ela está fazendo a operação de drawback, que a gente chama. Ela está comprando grão aí no Paraguai, pode estar comprando grão até da Argentina, e está esmagando, transformando em farelo e óleo aqui dentro e mandando os subprodutos para fora. É por isso que nós estamos com um recorde histórico de embarque de farelo também. Mesmo não sendo um ano recorde de safra, e sendo um ano de recorde de demanda interna, né? Por isso que muita gente tem contrato para cumprir de farelo, e aí esse tipo de operação de internalização de soja, grande parte é para a operação de drawback, então não é soja para consumo interno, e sim para atender esses espaços aí que tem da exportação, principalmente o farelo, né? O farelo que nós estamos com 17,5 milhões de toneladas acumuladas de exportação de janeiro até a sexta-feira passada, e o ano passado foi o recorde histórico de exportação de farelo, e no mesmo período a gente tinha 16,6 milhões de toneladas. Nós estamos bem à frente do ano passado, que foi o melhor ano da exportação de farelo, e esse ano não é o melhor ano da produção de soja, né? E estamos com demanda local forte. É por isso que há essa necessidade de trazer e aproveitar essa soja de fora, internalizar ela para transformar em farelo e óleo e exportar, né, Alex? Para cumprir contratos. Tem muito contrato ainda para setembro, outubro, para embarcar. E certamente vai ser um dos grandes anos de exportação de farelo novamente. Ô Vlamir, essa estratégia que você citou, muitos produtores esperando aí para negociar no próximo ano, na sua opinião, é acertada? Não corremos risco de pressão nos preços mais adiante? Se o produtor deixar para vender na boca da colheita, lá no mês de fevereiro do ano que vem em diante, é mais uma oferta acumulada no mesmo tempo que está chegando a safra, né, Alex? Sim, isso é esperado que aconteça, mas a questão é o seguinte, Alex, nesse caso, o produtor está fazendo essa estratégia, ele está fazendo essa estratégia porque se ele se capitalizar, vender e colocar no caixa dele esse valor que ele vai faturar, ele vai inserir, aí vai cair no imposto de renda de 27,5%, e automaticamente essa soja, para ele, vai desvalorizar 27,5%, né, nesse momento, em função de que ele vai ter que pagar um imposto de renda mais pesado em cima dela. Se ele jogar para o ano que vem, ele já tem um outro custo de produção que foi maior, que ele vai carregar no ano que vem, que ele vai acreditar como custo da nova safra, e automaticamente ele pode amenizar esse imposto de renda, que depois ele não tem esse retorno desse dinheiro, né, Alex? Então, para a grande parte dos produtores, a estratégia não é nem vender melhor ou vender um pouquinho pior, é não pagar muito tributo em ano que ele não está tendo margem, né? Ele tem que vender na hora que ele diminua ainda mais a carga de tributação, porque se ele vender agora com um custo de produção alto, a margem apertada, e ainda ter que carregar um imposto de renda pesado em cima, ele vai entrar no prejuízo, né, nessa sorte que ele tem, mesmo ele vendendo melhor agora do que ele poderá estar vendendo lá em janeiro, né? Mas em função desse ano que nós estamos muito ajustados, né, Alex? Por isso que está essa importação, o pessoal impressionado com a importação, porque a indústria tem que entregar muito contrato ainda de farelo, e a indústria está importando porque para a indústria, por exemplo, vou pegar um exemplo, a indústria de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, se ela pegar uma soja do Mato Grosso, para ela trazer para cá, até ela vai incorrer em ICMS, por exemplo, né, imposto. E a soja importada via drawback, ela não tem tributo, porque você importa um produto, transforma e reexporta, então você não tem tributação nacional. Automaticamente, para a indústria, é mais vantajoso você importar e fazer essa operação para atender o mercado de farelo e óleo externo. Mas para o mercado interno, automaticamente a disputa vai ser grande pelo grão que existe, sim. E talvez em janeiro até esse produtor consiga uma cotação até boa na boca da safra, porque nós estamos começando com atraso de plantio. Então não vamos ter muita colheita já no começo do ano.
Nós vamos ter a colheita lá no meio de fevereiro em diante, e até chegar a colheita efetivamente, a soja normalmente é mais valorizada, né? E digamos, essa concorrência interna aí pela soja, essa busca aí pela soja, ela já está alterando os preços, Vlamir? Você falou da possibilidade da indústria interna pagar melhor do que o porto. Isso já começa a ser uma realidade? Por enquanto é só expectativa? Olha, vou dar um exemplo, Alex. Ali, por exemplo, vou pegar Goiás. Não vamos citar empresa, nada, mas vamos pegar Goiás. Tem produtor nosso, cliente do escritório, que diz, ó, conseguiu fechar a posição de soja disponível, entregando para a indústria a R$ 130. Se ele fosse colocar na exportação essa soja, ele me apontou que conseguiria liquidar no máximo 122, 123. Se fosse para exportação, como é para a indústria esmagar localmente, para uso do óleo e do farelo regional, ele conseguiu R$ 7, R$ 8 melhor. Então, isso já está acontecendo em alguns pontos do país. Eu acredito que os estados centrais vai ter, porque a safra do Mato Grosso esse ano foi comprometida, né, por causa do clima. Já tem pouca soja disponível efetivamente ali no Mato Grosso. Goiás, centro do Brasil, ao entorno de Brasília, o estado de Tocantins, Bahia. Então, vamos ter aí disputa assim pela soja. Hoje dá para dizer assim que nós temos soja ainda em bons volumes parados no Paraná, no Rio Grande do Sul, que são estados do Sul, em que está na mão de produtores médios e pequenos, depositado em cooperativas. Aí sim ainda tem bastante soja. Desse volume de 39 milhões e meio de toneladas que a gente tem disponível, mais de 50% desse volume está somente entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Então tem muita soja por aqui, por isso que ainda hoje o pessoal reclama, né, do produtor, que posição do Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente, os níveis não melhoraram de balcão para o produtor, ao passo que em outros locais aí o pessoal diz, o produtor do Mato Grosso está recebendo proporcionalmente igual ou melhor do que no Paraná. Isso hoje, até o produtor me falou aqui do interior do Paraná. É justamente por isso, porque no Paraná a base de formação de cotação da soja continua sendo a exportação, né? Porque ainda tem muita soja por aqui, tem soja no Rio Grande do Sul, e o formador dos valores é a exportação. E nos estados centrais, como já embarcou a maior parte do volume programado de exportação, e o corredor norte, principalmente ali, que sai a soja do Mato Grosso, dos estados centro-oeste e norte do Brasil, ele já se fechou agora em agosto, então não tem muito mais embarque lá por cima de soja, que está embarcando o milho nesse momento. Então, nessas regiões, a soja foi embora, e automaticamente o que tem, ela é disputada, sim, pelos compradores, né? É diferente do sul, que tem soja ainda parada nas cooperativas, nos comerciantes, e que o balizador segue o valor da exportação. Então, são pontos diferentes de formação de cotação, né? Formação de cotação no centro do Brasil já é olhando farelo e óleo local e demanda local, e ainda aqui no sul é o que consegue na exportação da soja em grão, ou do farelo, do óleo, mas o mercado de exportação ainda mandando, né? Boa. Preço nos portos, Vlamir, só para a gente ter uma comparação. Olha, hoje o preço do porto está abaixo da semana passada, Alex, por causa que nós estamos com o dólar bem inferior ao que era a semana passada. Hoje o mercado trabalhou entre 139 até 141 reais, aí a soja de outubro, novembro. Então ele está aí de 3 até 4 reais abaixo do que foi a semana passada no melhor momento. Então em reais, nesse momento ele está inferior à semana passada, e a safra nova também está inferior. Hoje se falando aí na faixa de 129 a 132 reais, e a semana passada se falou até em 136, 137, a posição da safra nova lá do junho do ano que vem. Agora, nesse momento, está uns 3, 4 reais abaixo. Então, o mercado de Porto mesmo, ele está inferior ao que estava semana passada. E mercado interno, para demanda interna, ele está mais ou menos estável. Aí o pessoal pagando muito parecido com o que estava semana passada, né? Muito bom. Belas informações trazidas aí pelo Vlamir Brandalize, aqui para quem nos acompanha no Notícias Agrícolas. Vlamir, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e principalmente o start aí do plantio aqui no Brasil, né? Paraná, ou a região sul
do Brasil já está mais tranquilo com essa questão das chuvas, né, Vlamir? Mas ainda falta startar ali do Centro-Oeste em diante, né? Falta de São Paulo para cima, né, Alex? A chuva está no Paraná para baixo, né? Para cima já não tem chuvas. Então o produtor aí para cima está precisando, vamos torcer que ela venha logo e consiga plantar uma boa safra, né? É isso que a gente espera. Lembrando como alerta de que a partir do momento que a safra americana andar ali por perto de 50% dela colhida, e se os números da produtividade forem confirmando que a safra é uma safra grande, aliado a esse momento, se a gente tiver com chuvas e plantando, poderemos ter um momento aí de pressão de baixa e não é de duvidar que nós poderemos até perder os $10 aí nesse momento de pico de colheita americano e pico de plantio brasileiro, se ambos andarem em condições normais, né, Alex? Esse é só o alerta final. Boa, Vlamir. Amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Até a próxima. Um grande abraço a todos e boa safra, que venha a chuva aí para todo mundo. É isso aí. Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting, trazendo as informações do mercado. O mercado hoje positivo lá na Bolsa de Chicago, mas um componente frágil aí de sustentação dos preços. Temos entre eles o mercado financeiro, né, que como o Vlamir disse, é um voo de galinhas, e temos também um atraso no plantio do Brasil. Ambos podem mudar a qualquer momento e, portanto, uma sinalização negativa dos preços é muito possível para Chicago. Vamos ficar de olho, principalmente nesse momento. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Dia, como eu disse, positivo para a soja, novembro fechando a 10,14 com 8 pontos de alta. Janeiro 10,32, 7,25 de alta. Março 10,45, 6,5 de alta. Maio 10,59, 6 de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho já fechou sem um rumo definido aí. O dezembro, por exemplo, fechou com alta de 0,25. Nada muito significativo, mas fechou a $14,12. O março, 4 dólares e 12 centes, desculpe. O março, $4,30 por bushel estável, da mesma forma que fechou ontem. O maio, 4,41, uma ligeira alta de 0,25. E o julho, 4,47, uma ligeira queda de 0,25. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo, então, totalmente estável. Dezembro, 5,75, sem alteração. Março, 5,95, recuou 0,25. O maio, $6,06, também sem alteração. E o julho, $6,12, também sem modificação lá na Bolsa de Chicago. São os números de finalização dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.